paz, Senhor, irmãos. Se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor. Como que entrou o seu coração essa manhã? Para celebrar o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos profetizar que há algo novo vindo. Que há cura, que há libertação, que há transformação. Amém? Você crê nisso? Então celebre com alegria o Senhor, porque Ele é digno do seu louvor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Avivamento. Hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança dentro de mim. Há uma promessa que irá se cumprir. Algo sobrenatural está por vir. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão algo novo vindo. Eu creio, Senhor. Algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Há uma unção de libertação e as fortalezas não me impedirão. Algo sobrenatural está por vir. A liberdade para recomeçar, me tira das sombras e me faz transbordar. Algo sobrenatural está por vir. Luz que vence a escuridão, meus erros pra trás estão. Montanhas se moverão, algo novo vindo. Os gigantes cairão, eles não me abalarão. Em breve todos verão algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo, algo novo vindo. Eu creio no teu avivamento, Senhor, o avivamento que o Senhor opera no nosso coração. Vejo avivamento nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Vejo salvação nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Posso ouvir um som nesse lugar, som de liberdade para nos transformar. Posso ouvir um som nesse lugar, provisão e abundância para nos transformar. Eu vejo a cura nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Eu vejo alegria nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Chegando está, chegando está, chegando está a cura do Senhor, a libertação, a transformação. Chegando está, chegando está.
algo novo vindo, uma nova mente e fé. E um novo tempo, algo novo vindo, uma nova mente. Receba uma nova mente. Receba a fé da parte do Senhor. E um novo tempo, algo novo vindo, uma nova mente e fé tem. E um novo tempo, vejo algo novo vindo, 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 algo novo vindo. Vejo liberdade nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Eu vejo Jesus nesse lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui está. Vejo liberdade nesse lugar, vindo sobre as nuvens para nos transformar. Eu vejo Jesus nesse lugar, vindo sobre as nuvens, e aqui está, e aqui está. Jesus aqui está, e eu creio no milagre que Ele fará. Eu creio na libertação, eu creio na restituição, eu creio na transformação, eu creio na salvação de vidas, eu creio na frutificação, eu creio na manifestação do Espírito Santo. E aqui está uma nova mente e fé tem, e um novo tempo vejo, algo novo vindo, uma nova mente e fé tem. Você pode dizer isso? E um novo tempo vejo, algo novo vindo, uma nova mente, uma mente transformada, uma mente restaurada pelo poder do Espírito Santo, uma mente que celebra a Deus independente das circunstâncias, uma nova mente, uma mente que mantém a paz do Senhor. E um novo tempo vejo, algo novo vindo. Aplauda o Senhor, celebre o nome do Senhor, entenda que Ele é digno do seu louvor e da sua adoração em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. E nessa manhã eu quero te dar boas-vindas, e eu quero, em nome de Jesus, fortalecer o seu coração, porque você veio aqui, meu irmão, e eu creio pelo poder da palavra do Espírito Santo, a palavra do Senhor, que Ele vai falar no seu coração, que você vai celebrar e você vai sentir a presença dEle, e que você vai adorá-lo com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, porque Ele é digno, 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 e o único de receber toda adoração e todo louvor. Então nesse momento eu quero te convidar, abra a tua boca, faça essa primeira oração ao Senhor, e celebre o nome dEle, porque Ele é digno. Jesus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Pai amado, nessa manhã, Senhor, com o nosso coração, Santo Deus amado, latejando, Pai amado, pela Tua presença, Senhor, por sentir a Tua presença, Pai amado, pela manifestação do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Aquilo que só o Senhor pode operar, aquilo que só o Senhor, ó Deus, Pai, tem o poder de realizar, Pai amado, de destravar, Espírito Santo de Deus, de conduzir, de levar. Oh Deus Todo-Poderoso, nós queremos Te adorar, nós queremos Te exaltar, nós queremos celebrar o Teu nome, Pai amado, com todo o nosso ser, Pai amado, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E eu profetizo, Espírito Santo de Deus, pelos olhos da fé, que a Tua igreja será transformada para o louvor da Tua glória, que a Tua igreja será cheia do Teu Espírito Santo para o louvor da Tua glória, que o avivamento, Pai amado, virá sobre as nossas vidas, Pai amado, no nosso coração, Pai amado, nas nossas casas, Santo Deus amado, no ordinário dos nossos lares, ó Espírito Santo de Deus. Nós sentiremos, ó Espírito de Deus, o Teu agir, o bradar do Teu Espírito Santo a conduzir as nossas vidas, Pai, a nos ensinando, até que o Senhor venha, até que o Espírito Santo, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, louvado és o nome do Senhor. Amém, Jesus Cristo, amém, Senhor. Glória a Deus. Você já cumprimentou o seu irmão aí do lado?
Aproveita para falar que bom que você veio. Agora vamos para o nosso Minuto Conexão. Turn the page. Let me take the mic, go on and testify how I was dead and then I came to life. No more living in the dark of night. Now everything's alright. I've been changed, I've been saved. Brand new day. I've been changed, I've been changed. Tell me why would I turn back now? There's no end to the love I found. Future's bright and there ain't no doubt. I've been changed, I've been changed. I've been changed. I put my hands in the air 'cause I know you're there. Your love did something magical. I put my hands in the air 'cause you heard my prayer. A transformation radical. I put my hands in the air 'cause I know you're there. I know it's supernatural. I put my hands in the air 'cause you heard my prayer. I've been changed, I've been saved. I can feel it now. New day, I believe it. I've been changed, you know I believe it. Tell me why would I turn back now? There's no end to the love I found. Future's bright and there ain't no doubt. I've been changed, I've been changed. Let me tell you now. I've been changed. Glória a Deus. Feche os seus olhos, não se distraia nesse momento. Abra a tua boca e declare aquilo que Deus é na sua vida. O quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso, o quanto Ele é sublime. Feche os seus olhos. Quem é como tu, Jesus?
Foi por mim, foi por você que o Senhor, Ele se fez sacrifício. Foi por mim e por você que o Senhor se fez sacrifício para que hoje nós pudéssemos ser salvos, para que hoje nós pudéssemos ser filhos, para que hoje nós pudéssemos, aleluia, professar as boas novas de Cristo Jesus e declarar que Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Celebramos o Teu nome, saudamos o Teu nome, Jesus. Por um momento a luz se apagou, a morte triunfante ali. O Rei do amor a vida entregou, a escuridão cobriu o céu. Em uma cruz para pecadores, o meu pecado Ele levou. Em um suspiro consumado foi, mas não foi como se esperou, pois a terra estremeceu, aleluia, o véu se rasgou, sacrifício ofereceu e o céu bradou e nós bradamos, Senhor. Rei Jesus, saudai, Senhor, da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador. Ele nos salvou. A luz se acendeu, um brilho que rasgou o céu, atravessando a eternidade. O Rei da vida, o Rei da vida ressurgiu do jazigo escuro e frio, onde estava o Rei, o divino suspirar nos fez reviver. Nós te adoramos, Senhor. Saudai o Rei. Saudai, Senhor, da terra e céu, saudai o Rei Jesus, saudai o nosso Salvador, saudai o Rei Jesus, saudai o Rei, saudai, Senhor da terra e céu, saudai o Rei Jesus, Ele está aqui. Saudai o nosso Salvador. Que todo ser se curve ante o Rei dos Reis e os povos
Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome, Senhor. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Aleluia. Celebra o Senhor com as suas palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor. Por favor, se assente. Louvado seja Deus por mais uma manhã na presença do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador. Quem está feliz por estar na presença do nosso Deus? Amém. Louvado seja Deus. Também estou muito feliz, grato ao Senhor. E eu quero, nesta manhã aqui, já convidar os nossos diáconos e diaconisas. E nós iremos ter a oportunidade, o privilégio de adorar ao Senhor também, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você faça com alegria, pois isso faz parte daquilo que é o nosso culto. Nós reconhecermos a bondade, o favor de Deus, e aí honrarmos a Ele, entregando os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Fazemos isso por um ato de generosidade, pelo reconhecimento do amor, do favor de Deus, e fazemos de maneira voluntária. Não há uma obrigatoriedade, mas nós, quando fazemos, cumprimos o princípio da palavra de Deus, semeamos em uma terra que é fértil, que tem anunciado o reino de Deus, tem pregado o evangelho, ao longo de anos tem investido na sociedade, também trabalhado para a recuperação daqueles que estão numa situação de rua, situação de desespero por causa de vícios. Tudo isso é uma atuação da igreja que hoje ela apoia uma obra missionária chamada Organização Missão Desafio e tem trabalhado já em 34 países, além de um trabalho bem relevante também no nosso país. E nós temos o privilégio de fazer parte desta obra. Todo terceiro domingo do mês nós temos a oferta missionária, justamente esse domingo, onde todas as ofertas recolhidas, elas são direcionadas totalmente, integralmente para esse propósito. A Missão Desafio, que é a organização missionária da denominação, que tem feito um trabalho maravilhoso. Então você tem a liberdade de adorar o Senhor, de honrar ao Senhor, louvar o santo e bendito nome dEle com esse ato de amor, de generosidade, e você ainda pode participar de tudo isso que tem acontecido por meio da generosidade da igreja. Então você tem aí as formas de fazer, de participar, que são os dados bancários, Pix, ou os dados bancários para quem quiser fazer alguma outra transação que não seja o Pix. E você tem ali ao fundo também máquina para cartão, e temos também as nossas salvas. Você pode participar entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Nós iremos orar, teremos esse tempo, e em seguida nós estaremos também assistindo e ouvindo aqui os nossos avisos. Amém, queridos? Feche os seus olhos, por favor. Deus eterno, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos abençoado, ó Deus, e aquilo que nós fazemos agora, ó Deus, é uma expressão, um gesto que na verdade reflete a tua graça, a tua bondade, pois o que entregamos, Senhor, antes o Senhor tem feito chegar nas nossas mãos. O Senhor tem sido bom para conosco, e nós também desejamos honrar o teu nome nesta manhã, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, e expressando a nossa fidelidade, a nossa devoção a ti, ó Pai. Continue, Senhor, abençoando o teu povo, a tua igreja, aqueles, ó Deus, que se encontram em necessidade, ó Pai, alcança. Tu és misericordioso, Tu és o Deus que tem prazer em abençoar teu povo, a tua igreja. Nós sabemos e confiamos nisso, é o teu caráter, assim o Senhor tem feito conosco. Agora faz também, Senhor, na vida desse irmão que está em necessidade. Eu oro, Senhor, pedindo essas bênçãos, e agradecidos nós estamos por poder ofertar a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor.
A paz do Senhor, igreja. Teve criança chorando, mãe surtando, cachorro implorando. Mas é para o bem da nação, dizemos que sim. Por conta de muitos pedidos, nós faremos o segundo e último mutirão de ensaio fotográfico aqui na nossa igreja, para você que não conseguiu fazer no primeiro dia. Será no dia 6 de dezembro, então corra, não perca a oportunidade. Aqui está o QR Code para fazer sua inscrição, então corra, não fique de fora. Não fiquem de fora. Só quem tem filho que sabe o que é esse pulo do Cristiano Ronaldo. Viu? Louvado seja Deus. Parabéns, Irmandade. Então, irmãos, está aí mais uma data desse departamento que tem feito um trabalho precioso em prol da obra, em prol do ministério. Está aí também o convite do nosso irmão João. Se vocês desejam mais informações, por favor, vocês podem procurá-los, tá? E assim vocês terão as informações necessárias para participar desses momentos. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você nesta manhã. Eu peço que você abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 até o 10, nós iremos fazer a leitura. Segunda Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por favor, feche os seus olhos, nós iremos orar e seguir aqui, refletindo em torno da palavra de Deus. Senhor, graças, ó Deus, nós te damos mais uma vez, agradecidos nós estamos, pela oportunidade de ouvir, Senhor, a Tua voz falando e ministrando aos nossos corações. Que a nossa atenção, ó Deus, nesta manhã possa estar voltada integralmente, totalmente para Ti. Eu oro, Senhor, e agradeço, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações, quando nós estivermos pensando, refletindo em torno desse texto, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de que eu me esqueça, eu queria justificar aqui a ausência da Juliana. Em casa, desde sexta-feira, virou a creche da família. Então, nós estamos lá com todos os sobrinhos, os filhos do pastor Mateus, também o Benício, só não está a Malu, mas são 6 meninos, contando os meus, então não é moleza não. A Juliana está atarefada e empenhada. Os irmãos, muitos, creio que deve ter conhecimento, na sexta-feira faleceu a irmã Débora, que é mãe da pastora Ruth. Eu quero também agradecer diversos irmãos que expressaram o amor, o carinho pela vida do pastor Mateus, da pastora Ruth. Muitos puderam estar presencialmente lá no velório. Eu estive logo cedo, mas não consegui ficar, porque nós saímos com os meninos. Mas eu tive conhecimento do amor, da presença de muitos irmãos, e eu louvo a Deus pelo amor e carinho dessa igreja, pela vida dos nossos pastores, nossos irmãos. Muito obrigado, viu? Eles estão agora, obviamente, passando por um processo novo,
E as crianças têm estado esses dias lá, e nós ali criando atividades para que eles possam passar por esse momento, administrando essa informação da melhor maneira possível. Amém, queridos? Voltando para a palavra. Uma coisa ruim, que infelizmente faz parte da experiência religiosa cristã, eu repito isso e até enfatizo, uma coisa ruim, por isso ela deve ser por nós combatida, é manter uma certa arrogância, uma certa vaidade. Porque nós, como cristãos, temos o Deus verdadeiro, e de fato temos. Nós temos a palavra da verdade, e de fato temos. Nós somos povo escolhido por Deus, não somos mera criatura, somos os filhos amados de Deus, as filhas amadas de Deus. Os outros, não. Mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos príncipes e princesas, nós não vemos esse tipo de coisa. Nós somos destinados a ser cabeça e não cauda. Então, se nós não cuidarmos, faz parte de nós essa arrogância em relação aos outros. Nós somos o povo escolhido por Deus, povo eleito. Às vezes a gente até tenta disfarçar com uma certa humildade, mas no fundo a gente só tenta, porque a gente tem a certeza de que nós temos a verdade, e temos. Nós estamos na luz. Então quem não concorda com a gente, a verdade está enganado, ou ainda não recebeu revelação divina, ainda não. Mas pode ser que chegue lá onde nós já chegamos. Então faz parte da nossa experiência religiosa esse ar de superioridade. Acontece que qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade e honestidade vai perceber a si mesmo como alguém não muito diferente dos demais que estão ao nosso redor. Estou me referindo àqueles que não estão na igreja. Por isso é que nós vamos encontrar esse homem que nós lemos sobre ele no texto bíblico inicial, Paulo, ele dizendo, por exemplo, miserável homem que sou, quem me livrará desse meu corpo mortal, ou seja, desse cadáver que eu carrego comigo, dessa coisa, desse velho homem que parece atrelado. É como se ele estivesse falando, eu já sou um novo homem em Cristo Jesus, já sou uma nova criatura, mas eu ainda não sou tudo aquilo que sou destinado a ser. Ou seja, Cristo, Ele ainda está sendo formado em mim. A nossa transformação para a nova criatura, ela não é instantânea, estralou os dedos e aconteceu. No dia da nossa conversão, entra ali na salinha, aí a gente coloca nos procedimentos, fiquem parados, estrala o dedo, agora você... Não é na hora que levanta a mão, não é. Não é na hora que oração, não é. Paulo diz que ele luta, é um trabalho, não é automático. Paulo fala que ele luta, que ele esmurra o seu corpo, e ele faz uma comparação com um atleta olímpico, alguém que faz esforço, alguém que tem disciplina para alcançar um objetivo, para seguir uma jornada, para chegar à estatura de varão perfeito, à plena maturidade cristã. Ou seja, existe uma luta que diariamente ela é travada dentro de cada um de nós, cada um na sua proporção. E quando nós olhamos, por exemplo, para a experiência do apóstolo Paulo, ela me faz entender que parece, inclusive, que Deus nos deixa nesse lugar propositadamente, intencionalmente, nos mantém na arena, nos mantém nesse lugar. E por quê? Aqui Paulo diz que recebeu
revelações extraordinárias, conhecimentos profundos. Contudo, para que ele não se exaltasse, não ficasse orgulhoso, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetear, para atormentar. Ele está falando aqui, foi-me dado essa circunstância, esse mensageiro, esse anjo satânico, para me perturbar o tempo inteiro, para não me dar trégua, não me tirar desse processo. Eu não sei se você já viu, mas tem um meme muito antigo, que mostra um macaquinho, que ele sobe numa árvore, e embaixo tem uns tigres. Aí ele se pendura no galho da árvore, e ele desce, ele senta a bofeta na cara do tigre. Pá! Aí o tigre fica doido. Ele sobe de novo, ele desce, e ele puxa a orelha do tigre. E o tigre fica enlouquecido. E ele não para. É isso aqui. É isso aqui que ele está falando. Ele desce, ele puxa a orelha, ele não dá folga. Tem aquela cena clássica que nos traz um pouco dessa ideia do que é um tormento também. Sabe aquela do filme Shrek? Que você tem o burrinho, com todo respeito, é o personagem do filme. Eles estão indo a uma viagem ao mundo tão distante. É mais de 1000 quilômetros. E começa a viagem, ele já pergunta: nós já chegamos? Nós já chegamos? Nós já chegamos? Nós já chegamos? Aquilo vai deixando. E quem tem pai sabe como que é. A gente entra no carro e fala: olha, vai demorar. Vai demorar. Então sossega. Porque aquilo vai atormentando. Você vai ficando sem paciência. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Me foi dado um macaquinho, um burrinho satânico, maligno, que não para de me atormentar. Não para. Agora quem deu? Quem deu esse presente para o Paulo? Eu entendo. E para mim faz sentido pensar assim, que foi Deus. Deus que deu. Eu gosto de pensar assim, porque primeiro isso me faz entender que assim, a vida de Paulo, a sua e a minha vida também, que ela está sob o cuidado de Deus. Nós não estamos na mão de Satanás. Ele não faz o que quer com a gente. Nós estamos sob o cuidado de Deus. Eu creio que só acontece com a gente aquilo que Deus deixa acontecer. Ninguém é capaz de invadir uma fronteira que ela é guardada por Deus. Ninguém. Lembra o que Jó diz? Na verdade, no livro de Jó, Satanás ele está conversando com Deus, falando acerca de Jó. E ele fala assim: o Senhor o cercou com uma sebe, com um muro de proteção. É intransponível. Até que Deus fala: você pode. Ninguém. Nenhum macaquinho, burrinho, mensageiro de Satanás invade a fronteira guardada por Deus, a menos que Deus permita. É assim que a gente vê acontecendo na história de Jó. Mas eu gosto de pensar, entender que foi Deus que deu, porque isso também mostra para mim acerca da soberania de Deus, acerca do seu poder. Você já imaginou isso? Nós pregamos e falamos de um Deus que tem todo o poder, de um Deus que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Isso tem que ser entendido pela igreja ao ponto de nós conseguirmos enxergar que não existe macaquinho, burrinho, mensageiro, anjo de Satanás que possa ser autônomo ao domínio, ao controle de Deus. Não existe. Todos são todos. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Tudo é tudo. Todos têm que se submeter a Ele. Então, até mesmo o macaquinho não sai do lugar dele.
Não sai. Ele não vai além, assim como também não vai menos do que é permitido. Vem me atazanar? Sim. Vem perturbar? Sim. Mas vem também para nos lembrar da nossa condição de fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa insuficiência. É para isso que vem um mensageiro de Satanás, para lembrar que a vaidade, ela não tem propósito, que a arrogância não tem sentido, que prepotência, ela é algo equivocado. Ele toca na nossa fragilidade, para que eu não me orgulhe, para que eu não me ensorbebeça, não me envaideça, para me manter vigilante, para me manter quebrantado, para me manter de joelhos na presença de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo: por 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse, mas ele disse: a minha graça te basta, a minha graça, ela é suficiente. Não é isso que eu tenho para você, o que eu tenho para você é a minha graça. Deus estava dizendo para Paulo: eu não vou tirar esse espinho, não vou tirar. Eu não vou tirar esse mensageiro que te incomoda, que de vez em quando vem te dar um tapa, que de vez em quando vem te atormenta, porque é esse mensageiro que tem te mantido ajoelhado, é esse mensageiro que tem te mantido quebrantado, atento, é esse anjo que tem te mantido na minha presença, consciente daquilo que é o seu tamanho, que mantém você consciente de que é uma criatura. E por mais extraordinárias que sejam as revelações, aquilo que você tem entendido da parte de Deus, aquilo que tem sido a sua experiência, por maior que seja, por mais relevante que seja a sua posição na sua família, na sua empresa, na sociedade, ou até mesmo na igreja, no ministério, ainda assim você continua sendo apenas um vaso de barro. Então fica aí, porque tem gente que quando Deus tira o mensageiro satânico, que começa a se achar que é um vaso de ouro, fica orgulhoso, se ensoberbece. Agora a pergunta que nós precisamos fazer que eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo que já teve contato com esse texto um dia já fez: que espinho na carne é esse? O que seria esse espinho? Então, como nós devemos entender, interpretar esse espinho? Normalmente, os estudiosos divergem em 3 posições, interpretações acerca do que seria esse espinho. Uma delas, talvez a mais comum, mas também acredito que uma das mais rasas, é que o espinho na carne seria uma memória que o apóstolo tinha guardado acerca do seu passado. Lembra que Paulo foi perseguidor da igreja. Lembra que Paulo foi testemunha do martírio de Estevão. Ele estava ali no local segurando as roupas daqueles que estavam apedrejando. Então Paulo tinha essas lembranças, ele estava lá. Essa e outras memórias, culpa do seu passado, das perseguições aos cristãos. Sabe aquela pessoa que fez algo indevido, que não consegue se ver livre dessa lembrança? E aí tudo que acontece com você, você acha que é aquilo, que Deus está te castigando. Não, só pode ser aquilo. E você já pediu para o Senhor: Senhor, tira, limpa minha ficha, passa em branco isso aí. Até quando o Senhor vai ficar usando essa situação para me castigar, a minha mente, para me repreender. Isso lembra uma história que eu acho muito legal, de um homem chamado John Newton, que foi capitão de navio negreiro. Ele era traficante de escravos, irmãos. Depois se converte, se torna um cristão muito importante.
Mas John Newton, na sua biografia, tem histórias que ele passou momentos muito difíceis. E um dos momentos assim que mais marcaram ele foi o momento onde o navio negreiro ali, naqueles tráficos que eram realizados, quase veio a pique, quase naufragou. E durante todo esse processo, as vozes dos escravos, muitas vezes cantando, expressando a sua fé, a sua devoção, aquilo perturbava o coração dele, aquilo machucava, aquilo marcava ele. John Newton, depois de ter um encontro com Jesus Cristo, de se tornar um cristão, ele compõe uma música que se tornou um clássico da música cristã, que é a música Amazing Grace. A tradução dela, ela diz assim: preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, tão cego andava, nele vi a luz, da morte me salvou. Um outro trechinho diz assim: a graça libertou-me assim, o meu temor levou. Ó, quão preciosa és para mim, a hora que me achou. John Newton, ele passou o resto da vida atormentado pelas lembranças, pelo mal que ele havia feito. Já pensou nisso? Até quando, Deus, o Senhor vai me atormentar com essas memórias que me aflige, que me joga para a depressão, que me traz ansiedade, que me adoece? Eu, sendo sincero, eu não me encaixo muito na versão e na interpretação acerca desse espinho da carne, mas acredito sim que é a verdade de muitos. Existe outra linha de interpretação que acredita que o espinho na carne poderia ser uma adversidade permanente. Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que Paulo estava envelhecendo com uma enfermidade que lhe roubava a visão, o que é muito comum para nós, desde que chegamos na fase dos 40. Parece que a coisa começa a acontecer de fato. Então eles acreditavam que ele estava ficando cego, Paulo. A Bíblia fala, por exemplo, e faz menção a essa ideia quando Paulo escreve a carta para os Gálatas. Ele diz assim: vejam quão grandes são as letras com as quais eu escrevo. Como se fosse aquela letra bem grandona. Era como se ele estivesse ficando cego. E isso fazia sofrer. Isso deixava Paulo debilitado. Muda o ritmo. Muda o andamento do dia a dia. Paulo, ele é questionado sobre o seu apostolado. Por exemplo, quando nós lemos a carta aos Coríntios, tinha irmãos ali que não gostavam. Eles diziam: Paulo ele escreve, ele é contundente quando ele está ali escrevendo, mas quando ele está fisicamente diante de nós, ele é um fraco, um fracote. Então, provavelmente, ele era uma pessoa debilitada. Sim, é claro que era. Tantas lutas, viagens, passando por náufrago, espancamentos. Tudo isso fazia com que Paulo sofresse. Não tem como passar por essas situações e você está bem fisicamente, 100%. Não tem como. Então talvez o espinho na carne de Paulo pudesse ser, sim, alguma enfermidade. Porque existem pessoas, e nós não conseguimos entender o porquê, mas que convivem com uma adversidade e oram ao Senhor,
buscam a Senhor, nós oramos, fazemos de tudo, mas Deus simplesmente não responde, não cura, ou ainda não curou. Com alguns, Deus faz pela sua graça imediatamente, mas com outros, Deus não faz. Problemas que se arrastam por anos, dificuldades que se arrastam por anos, gente que ora por 20 anos, 15 anos, para que Deus faça algo e Deus ainda não atendeu. É a cura, é a salvação da família, é a libertação, é a limitação física, a limitação emocional, intelectual, uma questão espiritual, enfim. O espinho pode ser sim uma adversidade que você tenha que conviver com ela por muitos anos ou por toda a vida. Pode ser. Agora, outros estudiosos também sugerem que o espinho na carne de Paulo era um pecado. Era como se Paulo tivesse algo, sabe aquela expressão, tem um esqueleto guardado no armário? Era como se Paulo tivesse algo que não é revelado à luz das Escrituras. Nós não sabemos, isso é uma especulação. Porém, olha só que coisa interessante. O autor da carta aos Hebreus, que inclusive por muitas pessoas entende que essa carta foi escrita por Paulo, ou com uma participação de Paulo, é atribuída a ele a autoria. O autor diz assim, que nós devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Aí ele completa dizendo, deixando todo o embaraço e deixando todo o pecado que firmemente nos assedia. Firmemente. Olha isso, que coisa interessante. Sabe aquele pecado que fica grudado na gente? Que a gente tenta se livrar dele, mas ele parece que está grudado. Quem já assistiu aquele filme? Eu tenho que parar de falar de filme que os irmãos falam assim, ele deve passar o dia todo vendo filme. Mas pode ver os filmes que eu assisto, é Toy Story, é da Marvel, criança, irmãos. Meus meninos, se eu tirar isso aí deles, vão para o YouTube. Então, não tem muita opção. Aquele filme do Venom, que tem como se fosse um alienígena, ele gruda assim, aí começa a espalhar no corpo. O pecado, tem hora que ele faz isso na gente. Gruda, persegue, está sempre presente. É como se fosse o objeto da tentação contínua. E veja que não é todo pecado que nos assedia firmemente. Tem algumas traduções que vai falar sobre isso, ele usa a expressão assim, que tenazmente nos gruda, nos assedia, nos persegue. A palavra tenaz nós lembramos do quê? Da cola. Que cola na gente, que gruda. Não são todos os pecados que fazem assim com nós. Por exemplo, eu não sei qual que é a sua luta, qual que é a sua dificuldade. Mas vamos supor que alguém tenha uma dificuldade com vício de droga. Não são todos que têm o mesmo problema. Talvez o seu problema seja com dinheiro, com bebida, com mentira, com fofoca, com inveja, né? Problema, sei lá, com pornografia, ou porque você é ignorante, é o pavio curto. Eu não sei qual é o seu pecado recorrente, que para você é como se fosse aquela zona de conforto pecaminosa, para onde a gente corre no momento da tensão, do estresse, de aliviar a angústia, ou do medo, ou da raiva. A gente alivia a tensão muitas vezes nesses lugares. A gente acaba usando isso como se fosse uma muleta. A gente sabe que não nos faz bem, sabe que é errado, mas a gente continua convivendo com aquilo. Faz até amizade com aquilo que é errado. Pode ser, irmãos, que o espinho na carne de Paulo ou de um de nós seja isso. Seja isso. Ah, mas por que Deus não me tira esse espinho na carne?
esse mensageiro de Satanás. Pode ser que seja isso que ainda esteja mantendo a sua luta. Pode ser que seja isso que esteja ainda te mantendo atento e vigilante. Porque ser cristão é isso. Ser cristão não é vida religiosa. Aquela pessoa que entra, sai da igreja, depois vive sem consciência, sem acusação, sem peso, sem propósito, sem devoção verdadeira. Ser cristão é isso. É olhar para o entorno, é reconhecer aquilo que é a limitação, reconhecer os meus pecados. Lembra o que Jesus fala sobre o publicano e sobre o fariseu todo pomposo, todo religioso, né? E aí fazendo orações, né? De maneira pública, falando, o publicano ele está falando assim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus está falando, é este que está sendo e vai ser justificado. Pode ser que isso que esteja te mantendo na presença de Deus, quebrantado, reconhecendo. Mas Deus não tira. Não é para que isso se torne para você uma zona de conforto para se refugiar. O que Deus quer é que você lute. Assim como Paulo, esmurre a sua carne, se esforce. Assim como um atleta busca a linha de chegada, Deus quer a igreja lutando contra o pecado e lutando com força, com dedicação, com empenho, mas em todo tempo reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua limitação, gritando como Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte, a essas dores, a essas lembranças, a esse pecado? Quem me livrará? Agora veja que a resposta de Deus para o espinho na carne não é livramento, é graça. A resposta de Deus, eu pedi para Deus me livrar, Ele não livrou. Eu pedi para Deus tirar esse espinho, mas Ele não tirou. Então a resposta de Deus é: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Glória a Deus. Basta para quê? É suficiente para quê? Se basta, basta para quê? Primeiro, graça de Deus basta para dar a você a profunda convicção de que Deus, olha só, preste atenção, por favor, te aceita, te acolhe, te ama, te abraça, que Deus está com você, apesar do seu espinho. Não importa qual seja ele, não importa. Não importa nem mesmo se você levou um tapa nessa madrugada, não importa. Não importa se o mensageiro de Satanás te visitou no trânsito quando você estava chegando aqui, que você explodiu. Pá, não importa, não importa. O que não dá, irmãos, preste bem atenção, é para viver tomando tapa na cara do capeta toda hora, todo dia, e achar que está tudo certo, achar que isso é normal. Pode até ser, e eu não tenho coragem de falar isso que não, porque eu entendo que a pessoa não estaria sendo verdadeira, já estaria pecando. Mas pode até ser que você, em algum momento, baixe a guarda e leve um tapa de novo. É muito provável que aconteça com você, comigo, com todos nós. Mas lembre, o pecado que tenazmente nos assedia, ele quer dominar você. Ele não se contenta em passar de vez em quando e te dar um tapa, para te manter atento. Ele quer passar e te dar um tapa de minuto em minuto, de hora em hora, todo dia. É todo momento. Ele quer dominar, colar em você. É isso que ele quer. Quer controlar você. Mas você precisa, diante desse contexto, se apegar, confiar, olha só, na graça de Deus. Não confie em você mesmo, não confie. Não busque uma força que não está em você, contra isso, não está.
Quando o assunto for pecado, nunca confie em você mesmo. O Dr. Russell Shedd, ele falava algo que eu achava muito interessante. Ele falava assim, que Deus não confia em nós mais do que 24 horas por dia. Por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Irmãos, Deus, imagina, Deus, Ele olha para nós e renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Ou seja, quando Deus encontra em nós um coração alinhado, disposto a lutar, disposto a se apoiar e abraçar aquilo que é a graça, mesmo quando nós descuidamos, e aí tomamos um tapa, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, senão nenhum de nós teríamos a possibilidade de estar diante de Deus. Deus não olha para você e contempla o tapa que você tomou. Deus, Ele olha e nos trata segundo a sua graça, aleluia. Uma das frases e palavras mais falada por Jesus, Ele dizia, os seus pecados estão perdoados, aleluia. Chegava diante dele pessoas com enfermidades e Ele falava, os seus pecados estão perdoados. Pessoas que não criam em Deus, pagãs, criam em outros deuses, e Ele olhava e falava, os seus pecados estão perdoados. Prostitutas, Ele perdoou o pecado. Ladrões, Ele perdoou o pecado. Assassinos, Ele perdoou o pecado. Ele não olhou os tapas na cara do inimigo de Satanás. Ele contemplou a sua graça, aleluia. Então a graça basta para quê? Para que você tenha essa convicção de que Deus, Ele não olha para a gente e fica assim, ah, meu Deus do céu, Leandro está que nojo. Não, irmãos. Olhando para o lado, não. Deus, Ele olha para você e para mim, e Ele está pronto para te ajudar a levantar diante do próximo tombo. Ele está pronto para te dar a mão, para colocar você de pé, para fortalecer você. Então, olha só. A graça basta para dar a você convicção de que Deus, Ele nos aceita, nos acolhe, mas quando Ele faz, Ele nos trata, Ele nos limpa, Ele nos purifica pelo sangue do Cordeiro, através da sua graça operante em nós. Segunda coisa também que eu entendo que a graça basta, que é suficiente para dar a você e também a mim a condição de viver de maneira digna e honesta, com um espinho na carne. Poucos minutos eu vou concluir, mas eu peço que você preste atenção. Veja bem, viver de maneira digna não é se entregar para a realidade do seu espinho. Não é. Quem faz isso eu chamaria de viver de maneira irresponsável. Pessoa que tem uma luta contra o pecado, aí ela fala, Deus não está contemplando o meu pecado, então eu vou pecar à vontade, vou desfrutar disso aqui. Não, isso não é viver de maneira digna. Isso é viver de maneira irresponsável. Agora, viver de maneira digna, seja qual for o seu entendimento acerca do que é o seu espinho, é ter uma consciência honesta daquilo que é a sua luta. E como que nós conseguimos ter uma consciência e uma convivência honesta? É você olhar para o espinho e você reconhecer que ele não te define. Você não é a pornografia. Você não é a tentação homoafetiva. Você não é a mentira. Você não é a traição. Você não é uma doença. Você não é uma luta. Você não é um martírio da sua mente, uma memória que te fragiliza. Você não é. Ela não te define. Então ela não pode te parar. É olhar para o espinho e dizer, contra você eu luto. Eu até peço que Deus tire de mim, me livre, mas eu não me entrego. Eu não desisto. E ainda que permaneça, eu continuo lutando.
permaneço, eu não vou desistir. Eu me apoio na promessa de Deus que diz que a graça dele me basta para conviver dignamente com esse espinho, para viver seguindo adiante, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Como que é conviver dignamente com o espinho na carne? Preste atenção, irmãos. Significa nós cuidarmos para não desenvolver alguns mecanismos de compensação. Isso é algo que a gente faz demais. Eu tomei um porre ontem. Um amigo, jovenzinho, novo convertido, aí foi encontrar os amigos da faculdade, tomou um porre. Aí ele fica, né, aquela coisa, e agora o que eu faço? Já sei, eu me inscrevi e vou ser voluntário no Hospital do Câncer. Não adianta nada. Não, a graça de Deus te basta. Não faça. Mecanismos de compensação. Eu sou um péssimo profissional, só enrolo na empresa. Mando um currículo falando de uma experiência que eu nem tenho. Aí fui contratado, admitido. O camarada nem mesmo se esforçou para ganhar o conhecimento que ele falou que tinha. Mas ali para compensar, com pensamento de compensação, o que ele fala? Mas eu sou um ótimo pai de família, eu sou um ótimo servo da igreja. Tudo errado. Você na verdade é um sujeito dividido. Tudo errado. Já está errado só de falar que tem um conhecimento que na verdade você não tem. Pior ainda é enrolar a empresa. Pior ainda é querer compensar isso sendo um bom pai, um bom marido, um bom servo, um membro da igreja, membro do ministério. Não desenvolva mecanismos de compensação para justificar aquilo que é o seu espinho. Assuma o problema, dê nome ao seu espinho. Para alguém, o espinho é a consciência de algo que já passou. De outra pessoa é um pecado que seduz diariamente. O de outro talvez seja uma ausência, uma debilidade física, uma doença. Seja qual for o seu entendimento, a forma que Deus está nos dando assuma o seu espinho e abrace a graça de Deus. Olhe para esse espinho e diga: a graça de Deus me basta, a graça de Deus me basta, a graça de Deus me sustenta, a graça de Deus me levanta, a graça de Deus é suficiente, ela me basta. A terceira coisa, e eu quero acabar aqui, a graça basta para dar a você a condição, também a força, para se posicionar diante do seu espinho. Olha só que coisa preciosa. Não é o espinho quem determina quem você é, eu já falei isso. Não é o espinho. Quem determina é você. Você determina o poder que o espinho tem sobre você. Você, firmado, apoiado com a graça de Deus operando em nós, nos impulsionando a se posicionar, a combater. O espinho não pode determinar a qualidade da sua vida, seja ela física, espiritual. Não, o espinho é algo eventual. A transgressão, o esgotamento, a memória, o dia mau, a doença, essas coisas não podem definir você. A graça te basta, e é por causa dela, agindo em você, que você consegue se levantar e ir para uma terapia, que você consegue se levantar e ir para a psicanálise, que você consegue se levantar e ir para um grupo de apoio para dependentes químicos, que você vai para um tratamento de alcoólico. É através da graça de Deus que você busca, um tratamento médico, que você vai para tudo quanto for possibilidade, para buscar o quê? Recursos para superar aquilo que te incomoda, que tem tentado fragilizar você, mudar a sua identidade, batendo na sua cara. A graça de Deus é que te dá força para que isso aconteça. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, aqui mesmo, na primeira carta, capítulo 15, ele diz assim: pela graça de Deus, olha só,
Pela graça de Deus eu sou o que sou. Aí ele continua a falar, pela graça de Deus sou o que sou. Porque a graça de Deus para comigo não foi vã, não foi inútil, não foi ineficaz, não foi vazia. Aí ele diz assim, todavia, olha só, eu trabalhei mais do que todos os outros. Irmãos, isso aqui é precioso demais. Paulo aqui, quando ele diz, ele está nos dando uma definição, uma compreensão muito maior, muito mais ampla sobre a graça de Deus. Porque quando nós pensamos sobre graça, a gente acha que a graça é só a disposição de Deus a nosso favor. Que graça é alguma coisa que está somente no coração de Deus, que olha para nós, não contempla o nosso pecado, nos abraça, nos ajuda, não considera os espinhos, então Deus pela sua graça nos acolhe. Isso não é errado, mas a graça não é só isso. Quando Paulo diz pela graça eu sou o que sou, e ela não foi vã para comigo, mas pela graça eu trabalhei mais do que todos. É como se Paulo estivesse dizendo, não foi eu, mas foi a graça de Deus operando em mim. Ele está dizendo e nos ensinando que a graça de Deus não é apenas uma coisa que está em Deus, no coração de Deus, mas é também algo que pode estar, deve estar operando em nós. A graça de Deus pode estar em mim, em você, como uma força, como um impulso, como uma energia, como um poder, um empurrão para a vida, uma potência diante da minha impotência, um vigor diante da minha fraqueza. É igual quando a gente pergunta para alguém sobre uma situação que você sabe que a pessoa está passando, e você pergunta, como foi aquela situação, como ficou? E aquela pessoa responde, Deus me deu graça. Deus me deu graça. Ou seja, a graça de Deus me colocou em movimento. A graça de Deus me colocou vigilante. A graça de Deus me fez lutar. A graça de Deus, ainda que a luta seja duradoura por toda a vida, mas você não está, aleluia, sozinho. A graça de Deus está operando na sua vida. E a graça de Deus é o que te basta. Eu falei no início, ontem de novo, meus sobrinhos dormiram em casa. E eles estavam tão tristes, irmãos. Um dia anterior, eu nunca tinha visto uma cena dessa. 2 crianças se abraçaram e choraram alto, inconsoláveis. Eu e a Juliana, sem saber o que fazer, orava, conversava, falava com eles, explicava, conversava. Eles estavam muito tristes. De quinta para sexta, quando nós ficamos sabendo da notícia, já era de madrugada, eu me levantei e falei, Juliana, eu vou lá para o hospital. Eu vou ajudá-los, eles podem precisar de alguma coisa. Aí ela falou com a mãe dela e ela falou assim, meu pai quer ir, passa e pega ele. Aí fomos os 2. E aí no caminho, o pastor Isaías, ele estava testemunhando que um dia desses, a irmã Débora, ela estava ainda internada, e o pastor Mateus foi levar a irmã Lindalva em casa. A Lindalva é a mãe da Débora, então a avó da Ruth, né? Então, até esse momento, a Débora estava internada, Mateus foi, buscou, levou ela em casa, ela estava sentada no banco de trás, e aí ela colocou a mão no ombro do Mateus, e disse, Mateus, Deus vai recolher minha filha. E o pastor Mateus disse, mas não, Lindalva, irmã Lindalva, não pense isso. Por que você está falando isso? E ela respondeu dizendo, eu sei. Porque eu tenho orado. Eu falo com ele. E ele permanece em silêncio.
eu conheço Deus. Isso foi quarta de manhã, se não me engano. E quando foi na madrugada de quinta para sexta, o Senhor recolheu a Débora. Ontem de manhã eu falei para os irmãos, nós fomos ao velório logo cedo. Eles acharam que era importante as crianças irem. E aí abriu antes do horário marcado para os irmãos para levar as crianças. E aí eles entraram, viram, foi muito difícil. Vendo a avó chorando muito, ela era uma pessoa muito amorosa, muito próxima deles, né? Tudo que fazia, se você for na casa da Débora, você não acredita. Ela fez escorregador de madeira, fez árvore, coisa para eles pendurar, pular, criava peixe, criava cachorro para eles, era uma loucura. E aí, foi muito difícil ver a situação. Eles estavam chorando muito, mas o momento assim que mais me marcou foi o momento que a Lindalva chegou. Eu não fiquei até o fim, não sei se teve outros momentos como esse no velório, imagino que possa ter. Mas o tempo que eu fiquei lá, esse foi o momento que me marcou. Quando ela chegou, ela desceu do carro. Pouco depois a gente foi embora com as crianças. Mas ela, ali eu vi. Deus deu graça a ela. Deu graça. A graça colocou uma mãe em movimento. Ela gritava, sofrendo, uma dor terrível. Ela dizia, eu sabia, eu conheço meu Deus, eu entendi o seu silêncio. E a graça operando nela, deu força para ela caminhar. Força para resistir o momento da luta e da dor, para estar ali diante daquele momento. Eu tenho visto irmãos, irmãs, dia após dia, a graça de Deus operando e colocando irmãos e irmãs em movimento. Eu tenho testemunhado. Pessoas que buscam ao Senhor e dizem, Deus, tira de mim essa luta. Tira de mim esse espinho. Afasta de mim esse cálice. Mas mesmo sem a retirada dos espinhos, eu tenho visto essas pessoas serem movidas pela graça de Deus. Que é essa força que nos impulsiona, que nos move. Eu tenho visto pessoas sofrendo com espinhos, que são memórias, espinhos de outras debilidades físicas, espinhos de outros espirituais, pecados que grudam, que firmemente atormentam. Mas hoje Deus está ministrando os nossos corações essa manhã. Mantenham-se lutando. Mantenham-se lutando. Mantenham-se na trincheira. Porque a minha graça é aquilo que basta. A minha graça é aquilo que basta. Não é o espinho que é o seu dono, é você, pela graça de Deus, que pode se colocar na posição de definir o poder que esse espinho tem sobre a sua vida. É por isso que Paulo, ele termina dizendo, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Eu não sei, irmãos, qual é o seu espinho, não conheço a realidade de todos. Eu espero que você saiba e que você ande atento também, porque nós precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque tem fases das nossas vidas que o espinho muda. Mas em todas as fases, em todas, sempre tem uma coisa que te mantém ajoelhada na presença de Deus. Sempre tem uma coisa que vai te manter quebrantado, humilhado na presença de Deus. Então mantenha a gente tratado, alcançado pela
compaixão, pela misericórdia de Deus, faz a gente também conseguir olhar assim uns para os outros. Paulo disse: pela graça de Deus sou o que sou, a graça de Deus para comigo não foi vã. E que a graça de Deus não seja vã, nem vazia também, nem inútil, nem ineficaz na sua vida. Por favor, feche seus olhos, eu quero orar por você, quero convidar aqui o ministério de louvor. Ó Deus, em nome de Jesus. Esta, Deus, foi a Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. Tua graça é aquilo que nos basta. A Tua graça, Senhor, é aquilo que nos basta. E o Teu poder é capaz, ó Deus, de ser aperfeiçoado diante da nossa fraqueza. Seja qual for, ó Pai, a realidade de um irmão, de uma irmã, qual a luta que essa pessoa esteja passando. Mas nós temos a certeza que a graça, ela é suficiente. Ela é capaz, Senhor, de continuar conduzindo esta pessoa, mesmo diante desse desafio, para aquilo que anseiava Paulo, para alcançar a estatura de varão perfeito, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Imprime, ó Pai, o Teu caráter em nossas vidas, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós já vamos concluir, mas eu quero perguntar, se por acaso nessa manhã alguém entrou aqui e ouvindo a palavra de Deus entende que essa também é a sua luta. Um espinho ou mais espinhos. Isso pode acontecer com quem está na igreja e com quem não está. Pode acontecer com quem está na igreja e com quem não está. Mas a graça é para aqueles que se decidem e acolhem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não serve ao Senhor Jesus e precisa nessa manhã tomar uma decisão, receber a Jesus como Senhor e Salvador, levante uma das suas mãos aí onde você está, ou sai do seu lugar e venha até aqui, nós queremos orar por você. Eu não quero me prolongar, o nosso horário até avançou daquilo que eu pretendia, mas eu entendo que a palavra de Deus foi ministrada e ela sempre tem um propósito. A graça de Deus, ela pode ser essa força que vai te levar a superar essa crise emocional das memórias que tem te atormentado, essa crise física, ou mesmo uma luta severa contra algo que tem distorcido a sua identidade, o seu caráter, um pecado. Deus pode, através da sua graça, te dar força, mesmo que ela seja duradoura, você não estará sozinho. Eu pergunto pela última vez, nesta manhã, alguém que precisa receber Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, ou retornar, reconciliar-se com Deus. Se alguém nesta manhã, levante uma das suas mãos ou saia do seu lugar e venha até aqui. Nós queremos orar por você, para que você saia daqui, com essa sensação de ser possuidor da graça de Deus em seu favor, ter a presença de Deus. Não há ninguém. Glória a Deus. Muito obrigado aos nossos oficiais aqui, nossos obreiros. Obrigado, ministério. Por favor, a igreja, se coloque de pé. Que Deus abençoe você nesse final de semana. Que Deus dê você uma semana abençoada. Às 18 horas nós estaremos aqui para mais um culto, mais uma reunião. E se você puder, desejar, você é muito bem-vindo. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ó Pai, louvado seja Deus por esta manhã, Senhor. Pela palavra ministrada aos nossos corações, por todo o culto. O propósito, Senhor, é o louvor da Tua glória. Tu és o centro desta reunião, Tu és o motivo, Senhor, do nosso ajuntamento. Agora eu peço que o Senhor conduza Teu povo, a Tua igreja, em paz. Dê aos Teus filhos uma semana de bênção,
debaixo da tua presença, da tua graça e do teu favor. Eu oro pela tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. A Deus o Pai, a Deus o Espírito, glória. Aleluia. Bem forte, adore ao nosso Senhor. Tu és exaltado, ó Deus. A Deus supremo, vós anjos e homens, glória a Jesus. A Deus o Pai, a Deus Espírito, oh, glória a Deus. A Deus Espírito, glória. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Vamos dizer juntos: a paz do Senhor. Nós desejamos saúde aos irmãos. Muito obrigado. Agora vamos declarar bem forte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz em nome de Jesus.